Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui com vocês, Profissionais de Sucesso. Esse programa que vem revolucionando aí, trazendo nossos amigos aí, pessoas que fazem diferença no cenário da nossa querida região norte de Santa Catarina. Sempre alguém que faz diferença. Alguém que veio, muitas vezes até da simplicidade, e construiu muito, cresceu, se desenvolveu e verdadeiramente merece o título de profissional de sucesso. E na noite de hoje, nós estamos aqui com um empreendedor aqui, nasceu em Santa Catarina, bem pertinho. Vamos falar de Ivandro de Souza, baita do empreendedor, e que aqui em Joinville está marcando história. Boa noite, Ivandro. Boa noite, Annalise. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com você, falar um pouquinho de história, né? Eu que gosto tanto também de ouvir e contar histórias. O Ivandro que tem uma trajetória muito bonita na vida profissional. E a gente vai primeiro, antes de entrar na tua vida profissional, Ivandro, vamos falar um pouquinho de onde você vem, essa tua infância, como é que foi. Você nasceu em Santa Catarina, em que cidade? Eu nasci em Brusque. Brusque? Brusque, exatamente. Tá. Vai para Brusque? Nasci em Brusque, 1970, lá na Santa Terezinha. Opa, né? Na entrada de Brusque. Ali Quem vai daqui na Antônio Aio, às direitas. Isso, você conhece lá. Eu morei 3 anos em Brusque. Lá mesmo. E nasci lá perto. Nasceu lá perto. Vidal Ramos? Vidal Ramos, né? Depois de Botuverá. Meu pai ia muito lá para cima, nas férias de julho, né? Sim, passa frio lá em cima. Passa frio, a turma ia na época das caçadas, né? Antigamente podia. Podia, né? Hoje em dia não pode mais, né? Não pode condenar quem fez isso, mas hoje não se pratica mais. Mas né? na época tinha muito bicho, né? É verdade. Agora né? também nem tem mais. Mas faz parte, né? Faz parte, acho que tudo tem seus ciclos. Mas agora nós estamos numa outra era, né? E agora matar um animal não é bom, né? A não ser a necessidade para a sobrevivência. É verdade. Então eu nasci lá em Brusque, eu fiquei lá até os 12 anos, certo. Mudei com a minha família para Blumenau, não é? Em busca de dias melhores, vidas melhores, né? Mas Santa Terezinha era um bairro simples de Brusque. Meu pai era tecelão da Schlesser. Oh, barbaridade. Minha mãe dona de casa, família com 8 filhos, né? Eu era o mais novo. Aos poucos foram saindo de casa, muitos foram morar em Blumenau, em oportunidades de trabalho. Blumenau, Brusque era muito simples, né? Blumenau que era o grande polo têxtil, Isso, né? Exatamente, né? Ainda, né? Mas ainda era mas naquela época Brusque... era muito forte, né? Com a Artex, Teca, né? Cárcer, Maju, né? Todas essas empresas lá. Né? Hoje Brusque é um baita de um polo têxtil, né? Brusque tomou a frente na parte vamos dizer assim, o produto de varejão, Brusque tomou conta. Aquela Antônio Aio lá virou um... Terra da Havan, Terra da Havan e muito outras mais, empresas, né? Então, eu venho desse berço ali, né? De uma comunidade operária, né? Onde eu aprendi desde cedo a pegar o gosto pelo trabalho, né? Todos nós fazíamos isso, né? Era normal, ou em casa ajudando a mãe, né? Na época tinha muitas empresas que tinham as facções, que levavam em casa... material para as mulheres que ficavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando do trabalho doméstico. Eu lembro que tinha uma época lá que era o couro do sapato, então tinha as sapatarias, os fabricantes de sapato, e levavam nas casas para fazer o tricê, aquele trançadinho. Certo. Né? E já criança a gente fazia aquilo. Ou fazer também os tapetes. Né? Então nós ficávamos em casa separando o fio, né, para fazer depois... Fazer aquele tapete trançado, né? O tapete trançado, isso mesmo. Eu sou desse tempo. Então, isso lá com 6, 7, 8 anos de idade, a gente já fazia essas ajudas assim em casa, né, para ter um complemento de renda. O pai era assalariado na Schlesser, né, como tecelão, família grande com 8 filhos, e a gente então fazia ia para a escola e depois a outra parte, um pouco brincava e um pouco ajudava a mãe a fazer isso, né? Você fugia do trabalho, não apanhava às vezes porque fugia do trabalho? Não tinha como fugir do trabalho, né? O trabalho nos chamava, né? Mas era assim, ou era estudando, ou era um pouco brincando, ou era ajudando a mãe nos ofícios de casa, né? Certo. E assim foi a minha vida, e talvez por isso que eu gosto tanto de trabalhar, né? E em Blumenau você foi com 12 anos com a família, já com os pais? Isso, aí eu fui com meus pais para Blumenau. Que né? local é Blumenau? Na Itopava Norte, o Morro da Goiaba, ali pertinho da Fortaleza. Nossa Senhora! Conheço ali, como é o nome daquela rua ali, é 13 de maio, não?
Tem essa rua, tem a 4 de fevereiro, Blumenau tem. Eu tenho uma tia que morava ali. Ah, é? Sim. Então você ia lá na Rivagem, danceteria, Eu conheci dançar. quando inaugurou a Rivagem. Então estávamos juntos na mesma data ali. Foi um sucesso, né? Eu ia passear em Blumenau, né? Visitar os parentes e fui umas 4, 5 Então vezes. ali eu vivi dos meus 12 anos até os 19. Certo. Né? Aí já com uma adolescência, né, para a vida adulta, né? Tu pegou a subida da Rivagem com rua de barro ainda? Peguei a subida da Rivagem com rua de barro. Eu subi de moto, para subir eu subi, para descer eu fiquei com medo. Mas é verdade, porque vinha escorregando desde lá de cima. Uma inclinação assentada. Você sabe que quando a Rivagem inaugurou, ela fez uma campanha publicitária nas rádios, né, para a escolha do nome. E depois a expectativa criada foi tão grande que foi a única vez que teve engarrafamento ali da Itopava Norte até o centro da cidade. As pessoas não conseguiam entrar na Rivagem de tão lotada que fica, né? E não tinha estacionamento tão amplo. Não tinha. Era um engarrafamento, imagina. E eu estou falando ali de um trecho que dá uns 6 quilômetros. Sim. Não é? Sim. Um trajeto ali de 6 quilômetros, aquilo era engarrafado total. E a diversão da gente era sábado à tarde, aliás, domingo à tarde, ir na Rivagem danceteria. A gente tinha uma vergonha de subir aquele morro a pé, porque o legal era subir de moto, né? Mas não tinha moto, né? Não tinha moto, não tinha dinheiro. Mas era um morro que Então, cansava. Chegava lá em cima. Então a gente subia rapidinho, se escondia, né? Porque gurizão, né? Meio envergonhado, assim. Então tinha uma vergonha danada, né? Porque ainda quem subia de moto arrumava namorada. E quem subia a pé não arrumava namorada. Descer com a menina de pé, aquele morro não era nada agradável. Nada agradável. Histórias do... Mas tudo isso a gente passa e vai forjando a gente, né? E aí foi passando o tempo, aí quando eu tinha 18 anos, aí comprei um carrinho, e aí subia morro já com o Chevette. Mas aí não tinha dinheiro para gasolina, né? Mas ali tu descia de um e subia no outro, porque o morro oposto é o da Rivagem. É isso mesmo. E me diz uma coisa... Boa lembrança que você está me fazendo ter aqui hoje, viu? Eu morei um mês durante um curso que eu fiz lá na casa da minha tia. Eu tinha 21 anos de idade e eu fiz um curso de aperfeiçoamento de instrutores. Sim. Né, na área educacional técnica. E eu fiquei na casa da minha tia. Então, nesse período, eu ia na Rivagem. Então. Provavelmente a gente se cruzou ali por aquele morro ali. Quem sabe... Você já ia de carro, né? Eu ia a pé, né? Eu ia de moto, né? Ia de moto. E me diz uma coisa, em Blumenau você... trabalhou em alguma empresa? Estudou o que lá? Eu trabalhei na empresa dos meus irmãos, que foi o motivo pelo qual a gente foi mudando de Brusque para... Você era na área têxtil? Não, na área imobiliária. Já era? Que é a área que eu atuo até hoje. E que te despertou. Isso, exatamente. Meus irmãos então mudaram de Brusque para Blumenau, abriram uma imobiliária que tem até hoje lá em Blumenau. Né? Qual é o nome? Ross Imóveis. Ross? Eu já vi. Imobiliária Ross. E então eu mudei, eu quando fiz 13 anos de idade, o meu irmão mais velho me convidou para começar a trabalhar na empresa. Né? Eu lembro lembro como se fosse hoje, assim, a minha irmã chegou em casa e disse, olha, amanhã se tu quiseres começar, o Osnildo te convidou para você começar a trabalhar. Meio período então eu estudava e meio período eu ia para a imobiliária. Né? Você fazia o quê? Levava material para o banco? Fazia de tudo que faz um garoto de 13 anos o que fazia, né? Hoje não pode mais fazer. Tipo né? office boy. Tipo um office boy, né? Arrumar uma gaveta, levar um papelzinho no banco, no cartório e assim por diante. Né? E aí eu tive a oportunidade, então, de começar com 13 anos na imobiliária da minha família. Mas a carteira registrou com 14. Com 14, exatamente. Que só podia com 14. É isso mesmo, é isso daí. E aí tive essa oportunidade, então fiquei ali com eles até os 19. E aí eles, quando tiveram um plano de expansão do trabalho, né, então abriram uma filial em Florianópolis, em Curitiba e Joinville. E quando abriram em Joinville, então me convidaram para vir para cá. Foi aí então que em abril de 89 eu entrei ali pela Autocar Derfel e vim morar em Joinville. Tinha 19 anos. Né? Mas até aquela fase, então, dos 13 aos 19, Anelise, eu já tinha passado por todas as áreas dentro de uma imobiliária. Colocador de placa, trabalhando com locação, organizando ficha, fazendo cadastro, vendendo imóvel, demonstrando, né? Organizando roçada em terreno, fazendo plantão em final de semana em loteamento. Essas coisas todas eu já tinha passado, então já tinha ali 6 anos de convívio ou efetivamente trabalhando em alguma função dentro de imobiliário. Certo. Então quando eu vim para cá, eu já vim com bastante conhecimento. E me diz uma coisa, Ivandro, tu veio para cá a pedido do teu irmão. Foi. Os teus pais continuaram em Blumenau? Continuaram em Blumenau. Eles moram lá ainda hoje? Não, hoje já são falecidos, né?
Mas eles Mas ficaram morando lá e até o final da vida deles em Blumenau. Você que se afastou então e veio para Joinville. Isso, eu vim para cá, aí um ano depois eu conheci a minha mulher, que é daqui, a Luciane, né? E naquela época eu tive a oportunidade de sair daqui de Joinville, mas aí alguns fatores fizeram com que eu ficasse aqui, né? O gosto pela cidade já. Mas Ivandro, aqui você trabalhou para a imobiliária no início? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você era o que na imobiliária? Eu era uma espécie de um gerente, né? Já eu veio com uma função de sim, confiança. já era gente grande, né? Com 19, 20 anos, já assim, isso, foi Joe. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Que bom, né? Mas isso foi fruto de conquista, porque, Ivandro, até a gente conversava antes em bastidores, né, da importância de você ser responsável, da importância de você ser sério, honesto, né? Porque muita gente diz assim, Nerizio, como é que eu faço para ganhar bem? Em primeiro lugar, seja uma pessoa confiável, de credibilidade. E muita gente pede o emprego para a gente, e parente às vezes, e querem crescer rápido na empresa, mas eles não querem crescer pela confiança, querem crescer porque é parente. E você cresceu porque era um parente, é lógico, mas tinha a confiança do teu tio, na verdade. Eram meus irmãos. Eu sou... Teu irmão. Meu irmão. Teu irmão. Nós somos em 8, né? Mesmo eu sou irmão, mais novo. Mesmo irmão, às vezes, você não tem essa confiança toda. Claro. Por quê? Porque o meu irmão está ganhando dinheiro, eu vou gastar, vou fazer festa, eu quero mais é que se dane. Sim. Mas você era o caçula, né? Eu acho que é muito importante, Anerizio, a gente olhar para trás, sabe? E ter sobre o passado um olhar de gratidão verdadeira, sabe? Por exemplo, eu sou muito grato à oportunidade que eu tive de vir para Joinville, né? Oportunidade essa dada pelos meus 2 irmãos, o Osnildo e o Walter. Né? O Osnildo era o mais velho? O Osnildo era o mais velho. Né? Ele era um dos mais velhos, né? Porque a mais velha mesmo é professora, já é aposentada, né? Que é a Ione, mora ali na Penha. E depois veio o Osnildo, e depois veio os outros, né? Mas ele que foi quem abriu a imobiliária, logo em seguida chamou o outro mais novo, que é o Walter, para trabalhar, são sócios até hoje, né? Eles têm uma sociedade muito sólida, né? De muita confiança, que é o que você está falando, né? E foram trazendo os outros irmãos para, assim, fazer com que também tivessem as oportunidades, né? E eu tive essa oportunidade, vim para cá, ficamos 1 ano e meio trabalhando juntos, e aí com 19 para 20 anos, 20 para 21, na verdade, eu cheguei aqui com 19 incompleto, eu cheguei em abril e faço aniversário em maio, né? Aí ficamos 1 ano e meio juntos. Certo. Aí saí, montei a minha própria imobiliária. A tua, quando montou, já era... Quando montei, o nome era Premier Corretora Imobiliária. No entanto, eu tenho orgulho de dizer que o CNPJ é o mesmo até hoje. Certo. Né? Porque você sabe, no Brasil, o que é manter um CNPJ por 30 anos. Né? Com todos os desafios tributários, trabalhistas, previdenciários e tudo mais, né? A empresa é a mesma, ela mudou... Porque mudou a atividade também. Ela mudou a atividade e mudou a razão social. Mas o principal, que é o código de identificação, isso, que é o CNPJ. Isso, é o mesmo. Que é igual a RG. Exatamente. É o CPF, é o CPF, né? isso. É o CPF ter pessoa física, o CNPJ é o cadastro pessoa jurídica. Isso me dá muito orgulho, viu? A Assessoritec já está com 21 anos e pouco também. É uma história, né? Também. Mesmo, não muda. A Assessoritec manteve o mesmo nome, só ampliou mais produtos, mas é na linha da educação sempre. É interessante isso, foi uma boa colocação. Né? A empresa, quando ela mantém o seu CNPJ, ela mostra credibilidade no mercado. Né? O nome muda porque, às vezes, o produto que você faz tem mais a ver, né, com um outro nome, você entrou no ramo da construção. Isso. E aí mudou o nome com na frente. Isso, exatamente. Né, da construção. Exatamente. Construção e visão. É por aí. É por aí. E assim, aí eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nessa empresa com meus irmãos, aí saí, montei uma atividade de imobiliária, né, que é o que eu sabia fazer, mas eu sempre tive um sonho de começar a construir, né? Eu na ocasião, era um corretor de imóveis que vendia imóveis na planta. Eu sempre me identificava muito em vender o sonho do imóvel na planta, né? E particularmente, sempre fui muito bom nisso. Mas eu tinha um desejo de um dia começar a construir. E pude realizar esse desejo, então, em 1996. Há 22 anos que eu comecei a atividade de construção. Quase junto com a assessoria. Então, aí é isso daí. Aí a minha atividade, que era intermediação imobiliária,
ela foi migrando aos poucos para a incorporação imobiliária, certo. Que é a atividade que eu tenho até hoje através da Convisa, que você conhece. Aí a gente vai passar, que o primeiro bloco já avisaram que já está acabando. Papo bom passa rápido. Né? E aqui na TVBE a gente tem um programa que é simples. O meu jeito de conversar é isso. Então você que acha que tem alguma história bonita para contar da vida, venha participar do programa Profissionais de Sucesso. Nós temos mais 2 blocos. Vem aí o bloco seguinte, que é essa passagem. Né? O Ivandro vai contar como se dá a passagem na mesma empresa de foco mais venda para começar a incorporação. Eu quero construir, eu quero elevar as coisas. A gente volta, 2 minutinhos, é rápido, para falar um pouco mais sobre essa bela história do Ivandro de Souza, baita do empreendedor da nossa região, Santa Catarina, mas que há 20 e poucos anos, 30 anos quase já, né, em Joinville. 30 anos em Joinville. 30 anos em Joinville. A gente volta em 2 minutos. E já estamos de volta e quero agradecer você que permanece conosco e você também que acaba de sintonizar no canal 11.1 da TVBE Joinville. Essa TV que é educativa e cada dia a gente melhora mais, porque educação é melhoria contínua, não é isso? E o programa Profissionais de Sucesso traz sempre aos sábados e reprisa no domingo às 10 da noite, sábado às 9, domingo reprisa às 10h30 da noite, sempre na TVBE Canal 11, profissionais que marcam uma história, uma trajetória bonita de vida, de construção, ou seja, pessoas que têm sucesso em suas atividades, chamamos de profissionais de sucesso. E hoje a gente fez o primeiro bloco conversando com o Ivandro de Souza, nascido em Blumenau, aliás em Brusque, Santa Catarina, e mudou-se para Blumenau aos 12 anos de idade, sempre de família simples, humilde, trabalhador, né, desde criança. Aos 13 anos já começou a atuar junto com um irmão em uma imobiliária, e aos 19 anos o irmão disse assim, vá para Joinville, vai me ajudar na minha empresa em Joinville que estou montando lá. E o Ivandro veio para a querida cidade de Joinville, onde não largou mais. Assim igual o Anelísio, que veio aos 10, eu vim um pouquinho mais cedo. O Ivandro de Souza é o nosso entrevistado de hoje, falando essa bela história. E a gente vai continuar agora. Fiz uma abreviação aqui. Fez muito bem, fez um resumo aí da minha trajetória. Né? Exato. E aqui agora falando... Boa memória você tem. Falando agora, né, o Ivandro, dessa tua mudança. A tua empresa que era uma empresa imobiliária, ou seja, esse veio da família, dos irmãos que te colocaram no meio da roda, você pegou o negócio, mas assim, eu quero um pouquinho mais. E aí você disse, da empresa, como é que era o primeiro nome? A Premier Corretora Imobiliária. Um nome bonito também. Premier. Anelísio, assim, eu acho que a gente sempre tem que alimentar um sonho, todos nós, o tempo inteiro, e quando a gente realiza um sonho, a gente tem que ter um outro sonho. Sempre. Porque é isso que nos move. Exato. É assim com você. Motivação contínua. Motivação contínua, né? É só assim que a gente vai para frente, né? Principalmente quem vem de origem simples, com poucos recursos ou com nenhum recurso, se falar de finança, né? E a gente tem que alimentar um sonho e buscar esse sonho. E aí isso acontece, né? E assim, quando eu cheguei em Joinville, tinha um jornal, que ainda tem até hoje, que era o Jornal Notícia, né? Da família Tomasi. E os jornais ainda, eles eram com anúncios sem fotos, não tinha anúncio de fotos, eram só escrita, né? Mais tarde veio, acho que no início da década de 90, vieram as fotos dos prédios, né? E eu vi ali aquelas fotos dos prédios serem anunciados e aquilo me dava uma vontade, e eu sempre pensava comigo assim, um dia o Jornal Notícia vai anunciar os prédios que eu construo. Vão estar nas imobiliárias de Joinville os prédios que eu construo. Mas aí tu aprendeu a bater retrato. Bater retrato, é isso daí, era a expressão da época, né? E eu tinha isso comigo na minha mente, sabe? Mas para que pudesse ter um anúncio de um prédio, precisava ter o prédio, exato, né? E eu alimentava a vontade, o sonho, o desejo de construir, né? E eu pude realizar isso então em 96. Foi aí que eu fui migrando da atividade de compra e venda imobiliária
para a construção, que é a atividade que eu tenho até hoje, né? E aí a mudança do nome já veio na mesma época? A mesma época, veio Eu brinquei, época. Convisa da construção. Não, veio assim, porque aí, como eu não sou engenheiro, eu me associei a um engenheiro, que era o engenheiro José Antônio Vieira, o saudoso Tunico, né? Que já veio a falecer muito jovem, do né? Vieira. Irmão do Vieira. Irmão do Vieira. Nós fomos sócios, eu e o Tunico fomos sócios por 9 anos. Que foi o início da minha jornada de construção civil. Então, Convisa significa Construtora Vieira e Souza. O Via de Vieira. Tá. Né? Então, foi assim que a gente criou o nome, né? Foi um nome que, sentado lá num dia, né, a gente escreveu e criou o nome Convisa, né? E que tem até hoje. Acho que você tem que esquecer o Vieira e Souza e dizer Convisão. Sim, mas eu tenho assim muita alegria em lembrar. Nome forte. Sim, porque foi uma família que me ajudou muito em Joinville, a dona Irondina, né? Sim. A gente inclusive construiu um prédio e batizou com o nome dela em homenagem à professora Irondina. Professora, né? Uma referência. Uma referência na educação em Joinville. Sem dúvidas, né? Então eu tenho muito orgulho de ter esse nome e o Via de Vieira ali eu carrego junto comigo, com total respeito e carinho, né? Porque o Tunico me ensinou muito. O Tunico era muito caprichoso, era muito delicado, embora a formação dele fosse de engenheiro, ele estava mais para arquiteto do que para engenheiro, porque ele era muito voltado para as artes, para o belo, para o cuidado, para o capricho. E isso veio junto com ele, e eu fiquei junto para mim isso, sabe? Não abri mão disso. Até hoje, os nossos empreendimentos, os nossos canteiros de obra, se você for visitar um empreendimento nosso em construção, é uma organização só, porque esse capricho veio junto, nasceu junto na empresa. Eu não visitei em construção, mas eu entro de vez em quando num construída. Isso. Né? Eu não conhecia o Ivandro e acabei comprando, né? Um imóvel, o 12º andar, né, do edifício que você construiu, e é da Convisa, e aliás com uma qualidade excepcional. A minha filha mora lá nesse... É um dos prédios mais bonitos da cidade. Mais bonito, né? De Joinville. Sem dúvida. Muito bonito. Eu falando assim parece suspeito, mas a gente ouve isso, né? Não vou falar o nome do prédio aqui, até em resguardo ao endereço da tua filha, mas é um dos prédios ditos pelas pessoas mais lindos da cidade. E né? A localização dele é muito bonita, no local muito bom também. Né? E levou a gente a adquirir aquele imóvel na época. É um presente de casamento da filha. E assim até hoje, sabe? E é muito lindo ali, muito lindo. Hoje de manhã a gente estava em reunião na empresa, discutindo um novo empreendimento, e ele nasce sempre assim, ele nasce a partir do para quem, né? Para quem nós estamos desenvolvendo este projeto, né? Como é que é o hábito de vida das pessoas que vão morar nesse novo projeto, se ele tem família, se não tem, se é jovem, se não é jovem, qual mais ou menos é a renda, o que ele gostaria que tivesse, e a partir daí a gente começa então uma premissa de desenvolvimento do projeto. É por isso que, em geral, os prédios da Convisa, quando chega no final, eles estão todos vendidos, porque a gente não faz para a gente. A gente imagina naquelas pessoas que vão morar no empreendimento e começa a agregar os elementos e os componentes pensando naquela pessoa. Não é? E aí sempre dá muito certo, sabe? Sempre dá muito certo. Os prédios da Convisa, em geral, chegam na inauguração com 100% vendido. Aí sim, né? Aí sim. Fica bom, né? Eu fui na inauguração desse, te cumprimentei na época. Sim. Né, tem um coquetel muito caprichado da inauguração. Feito na garagem, inclusive. Isso. Tudo certinho, então eu posso falar aqui, testemunhar. E assim tem sido. E um outro critério que a gente usa também, Anelisio, vou usar um pouquinho desse tempo aqui para falar, para inspirar também quem está em casa, a gente tem que conversar com o terreno. Também. Cada terreno tem uma vocação. Sim. É saber o que naquele terreno vai ser colocado a partir do tratamento, e aí parece uma coisa meio filosófica, assim. É tratar o terreno como um sujeito. O que aquele terreno gostaria de receber lá? Não é? Respeitando isso. E aí nascem prédios maravilhosos e, em geral, com bastante sucesso. Mas você tem, dentro da tua empresa, um arquiteto, uma equipe que trabalha muito isso, ou vem também muito do teu feeling? Eu gosto muito de me envolver nessa parte da criação.
Agora, nós contratamos arquitetos. Sim. Né? Mas tu dá uma prévia. Sim, a prévia parte da percepção da equipe da empresa. Certo, que é o feeling para aquela... Isso, que é quem está em contato com os clientes. Exato, isso é importante. Isso, que é quem está em contato com o mercado, com os clientes. Então, a gente conversa muito com corretores, a gente escuta muito os corretores. Legal. A gente conversa muito com os engenheiros, a gente conversa muito com as pessoas que compraram os nossos apartamentos. Onde elas nos dão oportunidades de melhoria para os projetos seguintes. Ok. Né? Então, é um momento em que a orelha tem que estar bem grande e o ouvido tem que estar bem aberto. Né? Porque, eu repito, a gente não está fazendo para a gente está fazendo para um próximo. Portanto, a gente tem que estar com uma sensibilidade muito aflorada e com a mente muito aberta para poder receber essas informações e transformar isso em reuniões com o arquiteto nos novos projetos. Eu sempre falo na música, onde também eu me envolvo muito com a música, eu sempre falo para os artistas, né? O Milton Nascimento tinha aquela música, todo artista tem que ir onde o povo está. É isso daí. É isso daí. Não é só a música. Perfeito. E quando eu digo tem que ir onde o povo está, eu tenho que entender o povo. Perfeito. Tem que entender a cultura, o gosto, o modo de vida, a renda, o que ele espera, não é? E aí você organiza todos os materiais e você coloca toda a energia, todo o esforço nessa direção, não é? Exato. É igual, Anneli, se você me convidar para eu ir jantar na tua casa e você fazer um prato que eu não gosto. Vai perder. Como é que vai ser aquele jantar? Você vai... Às vezes você, sendo cara de pau, diz assim, não gosta e vai embora. Mas muitas vezes vai comer e depois vai correr. Mas não seria mais agradável se você procurasse me conhecer um pouquinho, não é? E falasse assim, o que será que o Ivandro gosta? Será que ele gosta de um feijãozinho, de um pirão de farinha com linguiça, como era do nosso tempo lá em Vida Ramos, em Brusque, né? Exato. Então, é o que a gente procura fazer, né? O tempo inteiro, né? E aí a chance de acertar e de fazer com que o Ivandro saia da tua casa falando ainda melhor de você é maior, né? E eu vou mexer um pouquinho, aproveitar o gancho. O pessoal da Assessoritec, às vezes as pessoas perguntam, Annelise, por que a Assessoritec é desse jeito e por que começou no Aventureiro? Bate justamente com o que você falou. Eu morava no Aventureiro. Eu morava no Antônio Jorge Cecim. Eu conheci todo o crescimento aventureiro Iririú. Então eu tinha o feeling de conhecer o povo que eles precisavam. E nós montamos os cursos da Assessoritec na linha do que a empresa precisava também, porque como eu trabalhei dentro da indústria, no chão de fábrica, a gente ajustou esse ponto. Tá? E esse é o segredo. Quando a gente vai abrir uma nova unidade, vamos abrir uma nova unidade em Blumenau, nós abrimos uma unidade em Blumenau. Onde é que nós somos? Para Itopava Central. Por quê? Porque ali tem uma construção, de uma linha como era o bairro Aventureiro. Né? Então essa Você já tinha a cultura daqui, você transferiu para lá para um público que se identificava com aquela tua proposta. Exato, uma situação parecida. E o resultado lá está sendo muito bom, tá? Da procura do projeto Assessoritec na cidade de Blumenau. Por quê? Porque ele veio numa identidade semelhante àquele público. Um dos erros do empreendedor é fazer o contrário, né? Tentar fazer o povo se moldar. Exatamente. Não existe. Né? Isso, aí não dá, né? Ou seja, eu só faço... Eu vou para aquele bairro porque eu gosto mais daquele bairro, né? Eu vou fazer um empreendimento desta forma porque eu gosto dessa forma, né? E o principal é que precisa ser respeitado é o gosto daquele que vai receber o resultado do teu trabalho. Exatamente. E eu lembro uma unidade que nós abrimos no Vila Nova. Nós participamos de uma festa das flores e fizemos uma pesquisa na festa das flores. E deu 70% das pessoas que preencheram interesse em fazer o curso eram do Vila Nova. E não estava no nosso plano Vila Nova. E não teve o que fazer. Olha, a próxima unidade nossa, Vila Nova. É isso daí. Pronto, fica fácil. Mas né? é lógico, nós estávamos no Expoville, mas nós não conhecíamos o potencial da região do Vila Nova na época. E a escola do Vila Nova está lá até hoje. Quando a gente pensa no cliente, Anelísio, é como se a gente atirasse a flecha numa parede e depois fosse lá e desenhasse o alvo em volta da flecha. Né? Às vezes, o que o empreendedor faz, o que as pessoas fazem? Colocam o alvo e ficam atirando a flecha para tentar acertar. Certo. Quer dizer, o alvo seria o teu produto, né? O Por que você não conversa primeiro com o teu cliente para saber o que ele quer comprar de você? Que é o que você fez. E o pior de tudo, né, Ivandro?
às vezes o alvo ainda está em movimento. Ah, e ainda isso. Não está fixo ainda. Perfeito. Eu vou aqui, eu vou lá, eu vou aqui, eu vou lá, não sei onde é que eu vou, Houve mas eu vou... interferências externas, né? Interferência de governo, interferência de prefeitura, interferência econômica, interferência de concorrência, sempre vem, né? Exato. Sempre vem, né? Então é bem lembrado, bem lembrado. E aí você pega e começa o primeiro empreendimento. Quantos andares tinha o primeiro empreendimento teu? Onde é que era? Foi no Costa e Silva. Costa e Silva. 4 andares. Nós vendemos aquele empreendimento de uma forma muito interessante, porque nós fomos para frente da Embraco, da Carrocerias Nilson na época, Tudo a ver. distribuir Flyers. Era feito na empresa mesmo, na impressora matricial, né? Caramba! Era feito, recortado em 3, assim, para economizar uma folha de papel de A3, né? E nós íamos distribuir. Nós vendemos aquele, então, primeiro empreendimento dessa forma. Que rua foi? Rua Guilherme? Não, foi uma lateral da Rua Luiz Bachtold. Rua Jovita Azevedo, se não me falha o nome. Ali a... Perto da Rua Inambu, por ali. Sim. Aliás, ali o Costa e Silva foi fonte de início de muitas empresas. Ali nós fizemos 8 empreendimentos. Nós fizemos 8 empreendimentos ali. Em seguida fizemos 3 empreendimentos no Floresta. Depois fizemos lá no Aventureiro também, 5 prédios, né? E fomos fazendo. E hoje estamos com 3 empreendimentos em construção. Em andamento. A gente vai falar um pouquinho sobre essa linha, que já avisaram que o tempo já esgotou de novo. Bom, vamos aguardar. Esse bloco foi mais rápido ainda. E você de casa, continue conosco. Em 2 minutos a gente volta contando mais um pouco dessa bela história de negócios e de profissional mesmo de sucesso que vem fazendo a diferença e não para. Esse é Ivandro de Souza, que em 2 minutos continua contando a trajetória do seu empreendimento, esse empreendedor que há 30 anos está na cidade de Joinville. É só 2 minutos. E já estamos de volta. Obrigado aos apoiadores e obrigado a você de casa que continua conosco. Programa Profissionais de Sucesso, sempre com muita alegria. A gente destaca, né, alguém da nossa região norte que faz diferença. E estamos aqui hoje com Ivandro de Souza, um empreendedor que nasceu na cidade de Brusque, foi para Blumenau aos 12 anos, aos 19 veio para Joinville a convite de um irmão para tocar o empreendimento aqui já, uma imobiliária. E aí, aos 20 para 21 anos, disse assim, eu vou começar o meu negócio. E começou a sua empresa no segmento imobiliário, mas em 96 ele disse, vou mudar, vou começar a empreender mais, vou construir. E começou a construção do seu primeiro prédio, e aí mudança da empresa para o nome Convisa. Esse é Ivandro de Souza, uma abreviada rápida de toda a história dos 2 blocos, para quem entrou agora, não perdeu nada. A gente já passou a ideia, mas se quiser ver melhor no domingo à noite, dá para ver, porque esse programa ele roda sábado às 8 da noite, aliás, sábado às 9 da noite e domingo às 10h30. Então tá aí a dica. E o Ivandro está aqui comigo já no 3º bloco, falando agora mais especificamente da Convisa, essa uma conversa boa, empresa, viu, muito boa, né? Passa rápido. Rápido aqui, demais. os blocos. E essa empresa Convisa que você vem, já destacou, que vem de construção do nome vindo do Vieira e Souza, né? Convisa. Isso aproveitou mesmo. A abreviação e fez esse nome, um nome que já pegou na cidade e que está aí com inúmeros prédios. O primeiro prédio você fez no Costa e Silva, de 4 andares. Eu vou te fazer uma pergunta, porque esse programa ele é educativo. Quando você construiu o primeiro prédio, você tinha dinheiro para construir ele todo? Quando eu construí o primeiro prédio, eu achava que eu ia construir mais barato do que quem já estava construindo, que eu ia vender mais caro do que já estava construindo e ia ganhar mais dinheiro do que já estava construindo. Aconteceu tudo o contrário. Quase faliu. Eu vendi... quase quebrei o primeiro prédio, né? Eu construí mais caro porque eu não tinha experiência, eu vendi mais barato porque eu não tinha nome e naturalmente o resultado foi bem menor do que imaginava, né? Mas a gente não desistiu, né? Porque não pode desistir, né? Se você desiste no primeiro prédio, no primeiro tropeço, eu não estaria conversando com você agora aqui, né? Mas foi assim, junta os cacos e vamos adiante, né?
Não tinha dinheiro, era um sonho, né? E esse sonho ele foi financiado pela Caixa Econômica Federal, que ajudou um pouco. Ajudou porque teve uma feliz coincidência, se é que existe coincidência na vida, que foi a reabertura dos financiamentos imobiliários, né? Certo. Naquele ano de 95 para 96, no Brasil reabriram os créditos imobiliários, né? Porque não tinha mais. Pegando lá para trás, assim, teve o BNH na década de 80, Sim. que era o Banco Nacional da Habitação, quebrou, deixou muita gente na mão. Aí ficou um período aí de uns 10 anos sem crédito imobiliário. E aí, no meio ali do governo Fernando Henrique Cardoso, então ressurgiram os créditos imobiliários. E eu recebi a informação que a Caixa Econômica Federal estava financiando. E eu já estava com aquele desejo, já estava mais amadurecido, né, em 96. Lembrando então que aí eu já estava 7 anos na cidade, já tinha uma empresa mais consolidada, né, já tinha mais pessoas conhecidas. E eu fui à Caixa Econômica Federal, lá encontrei uma gerente, que faço questão de falar o nome, já está aposentada, Ana Joana Heidemann Willemann, uma gerente da Caixa, uma gerente empreendedora, que viu aquele jovem ali com aquela vontade e ajudou. Ajudou como? Ajudou com boa vontade, com presteza, dando informações. Não fez nada daquilo que a cartilha obrigava ela a fazer. Certo. Mas naquele momento, ela me motivou, porque ela leu aquilo e disse assim para mim, provavelmente era uma sexta-feira esse papo que eu tive com ela, porque ela disse assim, olha, eu tenho aqui os normativos que eu vou levar para casa para estudar nesse final de semana, vem aqui segunda-feira que eu vou te explicar, porque também não conheço ainda. E aí foi assim, na segunda-feira voltei lá, e ela disse, olha, você tem que ter um terreno, você tem que ter um projeto, você tem que ter as pessoas, porque a Caixa não vai mais financiar diretamente as construtoras, você tem que ter um engenheiro, e aí você tem que ter uma construtora fazer a construção, né? E eu pensei, bom, o engenheiro, eu já estava ali me enamorando com o Tunico, né? O projeto a gente fez com o Sandro Schmidt, que é meu amigo até hoje, arquiteto. O terreno, a gente foi em busca de alguém para nos permutar um terreno, não é? Bem naquele modelo antigo. Bem naquele modelo, que a gente faz até hoje, na verdade, é a tradicional permuta. Tem ainda, né? Sim. Dá lá Sim, dá uma tanto parte apartamentos, do apartamento. isso está muito em voga hoje, né? E as pessoas era a minha especialidade de vender, de buscar, não é? E assim a gente começou o primeiro empreendimento. Então a gente tinha um sonho, tinha vontade, encontramos uma pessoa que foi contagiada com essa nossa vontade, com esse nosso sonho, né? Que comprou a ideia e fomos para a rua vender os apartamentos e dali para cá não paramos mais. E aí é trabalhar, né? E aí é trabalhar. Aí é muito trabalho. É só trabalho, não tem outro jeito. E hoje, quantos prédios vocês construíram até hoje? Nós temos entregues aproximadamente 900 apartamentos na cidade, por volta de 50 prédios, 47, se não me falha a memória. Certo. Né? 900 famílias abrigadas em construção da Convisa. Isso nos orgulha bastante, não é? Nós zelamos muito, assim, por isso que eu estava falando antes no outro bloco, que é o para quem, né? Para quem que a gente está construindo, né? A Convisa, ela é uma empresa mais ou menos como uma alfaiataria, sabe? Aquele lugar onde você consegue customizar o teu apartamento para o teu jeito de vida. A gente gosta muito disso, né? Tanto que a gente gosta de vender muito para quem mora no apartamento, porque quem mora percebe o esmero, o carinho que teve na massa corrida, na compra da porta, né? Na colocação do piso, na janela, né? E tudo mais. Então, Convisa é uma empresa que faz muito esse trabalho. Nós temos dentro uma equipe de pessoas, de profissionais, quase todos engenheiros, que estão o tempo inteiro pensando em melhorar os nossos produtos e dar esse atendimento e o suporte para os nossos clientes. Que legal, hein? Que legal. Coisa estrutura, né? Não adianta. Então a gente não faz simplesmente blocos e prédios e coloca a venda no mercado e vai morar lá. Nós não temos esse estilo, né? A gente optou por ter um estilo de trabalho mais próximo do cliente. E pé no chão, né? Pé no chão, ofertando para ele algo que seja mais da personalidade dele. Certo. Hoje em construção tem quantos prédios? Hoje nós temos 3 prédios em construção. E você começou com um prédio de 4 andares. O da minha filha tem 12. Isso. Né? E qual é o mais alto que você fez? Então, com 13 lajes, é o mais alto que nós temos.
Nós estamos hoje com 2 projetos, um de 30 andares, que agora vai começar a ser permitido Joinville? na cidade, através da outorga onerosa. Qual é o mais alto de Joinville hoje? Talvez, é uma boa pergunta, talvez 21 andares. 21? Talvez 21 Porque teve um andares, tempo 18, que era aqui 21. do lado da catedral era o mais alto, mas não é mais. O Hanover? É. Você sabe que eu trabalhei naquele prédio ali, né? Eu fui o corretor responsável por vender aquele prédio. Aquele prédio tem 21 andares. 21. Eu subia a pé para mostrar as salas para. comerciais. Sim, porque na época não tinha elevador. Não tinha elevador de obra para tráfego de pessoas. Sim. Somente de materiais. Né? E naquele prédio ali eu fazia plantão, eu levava as pessoas. Não precisava fazer academia. Não precisava fazer academia. E Anelísio, então nós estamos hoje, a Convisa tem hoje projetos de 20 andares e projetos de 30 andares que nós vamos fazer. Esse projeto que está em desenvolvimento. E em execução, hoje, a Convisa tem um prédio comercial na rua Eusébio de Queiroz, Sim. ali perto do Hospital Sadala, um prédio na rua João Pessoa, que é o Maison Lacroix, é a melhor planta do América, já fazendo uma propaganda aqui no teu programa, e um outro empreendimento, que é o Full House, que fica atrás ali do Copa 70, na rua João Colim. Sim, né? perto do América também. Perto do América. É o primeiro empreendimento 100% mobiliado na cidade. Legal. Né? Isso são, assim, essa é a Convisa, é uma empresa que está sempre tentando enxergar um pouco depois da curva, oferecendo soluções para quem já está lá na frente. Sabe que esse mobiliado é uma boa ideia? A gente tem uma referência, né? Quem comprava carro 0 km no início da década de 90, ou até no início da década de 90, você comprava um carro e depois tinha que adaptar tudo. Tinha que terminar o carro. Não é? Ele só andava. Só andava, né? Mas tinha que botar rádio, botar vidro elétrico, Sim. botar o retrovisor do lado direito. Hoje a turma jovem aí, que nem sabe o que é isso. Exato. Mas era assim, não era? Era. Então, e hoje, os apartamentos, inclusive da Convisa, quando a gente vende sem mobília, o cliente meio que tem que terminar. Tem que instalar o aquecedor, Sim. o ar-condicionado, colocar o piso e assim por diante. Qual é o futuro que a gente está enxergando? O cliente vai comprar um apartamento na planta, vai lá no dia receber as chaves e à noite vai nos convidar para fazer um churrasco na casa dele. Esse é o sonho. Né? Por quê? Porque o ar-condicionado já vai estar instalado, o armário vai estar instalado, a churrasqueira funcionando, Sim. a geladeira funcionando. Então o full house é assim. É um apartamento em que a pessoa compra e nós vamos entregar para ele funcionando. Que coisa linda, é isso aí. E a gente vai com certeza divulgar esse prédio para vender aqui na TVB. Claro. Essa trajetória tua, né, te levou a muitos desafios, como é que se diz, momentos assim, dizer assim, eu vou, mas estou no meu limite. Isso deve ter O que é o limite, né? Qual é o limite, né? Porque o limite ele vai mudando. Vai mudando, né? Ele vai mudando porque a gente vai ficando mais corudo também, não é? Não é? Aquilo que para nós parecia impossível. Não é? Hoje já é tão fácil e às vezes tão óbvio, não é? Eu lembro, Anelísio, eu era garotinho e eu acho que eu nunca contei essa história assim abertamente. Agora, mas eu era garotinho e o meu irmão já era bem mais velho do que eu, né? E eu tinha meus sobrinhos e eles às vezes me convidavam para comer uma pizza junto com a família dele, né? Aí quando vinha a conta da pizza, eu tinha 13 anos, 14 anos, eu nunca contei essa história para ele. Vinha a conta da pizza ali, eu digo, meu Deus, mas quanto dinheiro para vir aqui comer uma pizza, né? Mas eu tinha 12 anos, 13 anos, 14 Sim. anos, né? Então, assim, para aquela época era muito dinheiro. Para aquele momento, hoje, graças a Deus, a gente pode fazer determinadas coisas que na ocasião nem imaginava que um dia fosse possível fazer. Né? Então os desafios, eles vão aumentando, mas você também vai se preparando, né? E sei lá de onde é que vem isso, né? Talvez seja de Deus que vem essa... Deve ser, né? É melhor só acreditar pode, que né? sim, né? Só pode, né? Que vem esse fortalecimento para os nossos desafios, né? Para fazer o primeiro prédio de 4 andares, era um conjunto de desafios, né? Agora a gente está sonhando já com o de 30, né? E a gente só não sonha com o de 60 porque não pode fazer. É porque, o Ivan... Se fosse possível, a gente estaria aqui sonhando. Existe aquela frase, né? É difícil uma casa em cima da outra. É verdade, é verdade. Então, na verdade, depende da ótica que você observa, as coisas são difíceis ou são fáceis. É verdade.
né? E você com a construção mais do que ninguém sabe dizer. Difícil é uma casa em cima da outra. O tempo nosso, como é que está aí? Tem ainda 3 minutos para a gente conversar? Então eu vou entrar num outro tema polêmico agora, Evandro. Claro, vontade. Quem passa dos 40 não tem mais tema polêmico. Evandro, você é um guerreiro, a gente conhece a tua história, eu conheço a tua história já há mais de 15 anos. E eu observando a tua trajetória, eu vi que você saiu candidato a vice-prefeito. Foi cogitado teu nome a vice-prefeito. Foi cogitado lá atrás, Você não saiu? Não. Eu já tive filiação partidária, já fui dirigente partidário, né? Já participei de campanhas eleitorais em Joinville, mas eu nunca fui candidato em Joinville. Por que você não foi com uma história tão bonita, tão séria? Não, hoje é um nome forte. Por que você não meteu a... Olha, a minha vida sempre foi dedicada à família, ao meu trabalho e, de alguma forma, ao associativismo ou ao voluntariado. Sempre foi, né? Desde jovenzinho, né? Eu herdei isso talvez da minha falecida mãe, né? Minha mãe sempre teve uma dedicação para a família e para a comunidade, né? E eu aprendi isso com ela. E então é natural que pessoas com esse perfil que eu tenho sejam lembrados para projetos como esse, né? Eu acredito que em algum momento isso vai aflorar efetivamente, né? Mas por enquanto eu sigo a minha vida trabalhando, sigo a minha vida como um articulador social que sou, né? Tenho causas que eu volta e meia levanto, porque é da minha natureza, por exemplo, como a Serra Dona Francisca, que eu tenho me dedicado, né, para que a gente consiga ter uma condição de trânsito melhor. Fui o criador lá atrás do Feirão do Imposto, mostrando... Isso no tempo da CIG, da né? CIG, no tempo da CIG jovem, né? O Feirão do Imposto era um mecanismo de mostrar para as pessoas que quem paga a conta é quem está em casa assistindo no seu CPF. Sem dúvida. Né? Portanto, se paga, tem o direito de exigir. A gente, quando vai no restaurante e paga a conta, a gente tem direito de reclamar se a comida vem fria, né? Então, na condição de contribuinte também nós temos essa condição. Então, eu fui criando ao longo da minha vida várias formas de contribuir com a sociedade. Isso é da minha natureza, né? Eu vejo assim, Anerísio, tem aquelas pessoas que têm o seu trabalho, tem o seu lazer, tem a sua família e tem a sua casa, e está tudo certo com essas pessoas. E tem as pessoas que têm isso tudo e ainda se ocupam em se preocupar com quem está do outro lado da rua, certo, com o próximo, com aquilo que está de fora do seu portão. Mas pelo lado do bem, né? Pelo lado do bem. Então, eu sempre tive nesse conjunto de pessoas, o que não me faz nem um pouco melhor daquele outro grupo, mas é diferente, né? Então é normal que pessoas com esse perfil que eu tenho sejam volta e meia lembradas para funções públicas ou políticas. E pode ter certeza, né? Eu acabei entrando a deputado estadual de tanto que me provocaram. É assim, você é uma dessas pessoas. Você se ocupa com a arte, com a música, você se ocupa com o esporte, com a educação, não é? A tua vida seria, para você, muito mais simples se você não tivesse nada disso, certo? Mas como eu gosto. Pois é. Mas ela é muito mais prazerosa para você. Prazerosa, não é? prazerosa. E o que é uma vida se não é a gente poder escrever a história da gente? Que bom, né? Não é? Que bom, né? E a gente escreve a história da gente com aquilo que nos dá alegria, com aquilo que nos enche o coração de amor, não é? E é por isso que eu gosto de me importar com as coisas. Mas hoje existe já uma provocação para, de repente, prefeito aí... Não, existe uma provocação, existe inclusive uma avaliação nesse sentido também. Coisa boa, pessoas boas é importante aí na lista das pessoas para a prefeitura de Joinville. Eu tenho uma estrutura familiar consolidada, eu tenho 2 filhas já adultas, né? Tenho uma empresa bem estabelecida e quem sabe no futuro eu venha me dedicar mais amplamente para as questões dedicadas ao voluntariado, à cidade, né? Legal, e para fechar, né, que o tempo já esgotou. Né, foi muito rápido. Foi muito rápido. Nós marcamos um outro dia, um outro bate-papo. Ivandro, naquela câmera, você manda a mensagem que você quiser, pode até fazer um merchan. A mensagem que eu mando é para a juventude, sabe? Eu sempre termino, Anerísio, as minhas falas, quando eu sou convidado para passar um pouco da minha experiência, né? Eu gosto muito de falar para a juventude. E a expressão que eu digo é o seguinte: na dúvida,
ultrapasse. Que legal. É o que eu falo. Mas com cuidado. Sempre com cuidado, sempre com respeito, sempre com jeito, mas não se deixe frear pelo preconceito, não se deixe frear pelas amarras. Esse é o contexto que eu digo, na dúvida ultrapasse. Não é no contexto daí do trânsito, do etc, trânsito. né? Essa é a fala que eu deixo, a mensagem para as pessoas que estão aí, né? Porque muita gente, né, põe uma pedra na cabeça na gente e diz assim, tu não consegue, tu não pode, tu não vai além, não é? Então, quando eu digo na dúvida ultrapasse, ultrapasse todas essas bobagens que por vezes a gente ouve, né, e que nos restringem ao desenvolvimento e nos apequenam, né? A gente saiu de uma estrutura pública, política, governamental na esfera federal que nos fez acreditar numa linha de um país que não era o país que nós queríamos, que não era o país verdadeiro. É como se nós estivéssemos sendo alimentados há anos com chips e refrigerante, que é gostoso, mas nos faz mal. Exato. Então, nós estamos agora caminhando para uma outra linha de país. Por isso que eu repito, na dúvida, ultrapasse. Vamos ultrapassar os nossos medos, os nossos rancores, né, as nossas dificuldades e vamos construir um país melhor e vidas melhores. Tá aí o recado do nosso amigo Ivandro de Souza, que nos deu a alegria de estar aqui conosco nessa noite, contando a sua história abertamente, porque aqui, profissional de sucesso, não tem medo de contar a sua história. História boa, verdadeira, transparente. Obrigado, Ivandro. Obrigado a você de casa. Não se esqueça, próxima semana mais um profissional de sucesso aqui na TVBE Canal 11. E na dúvida, ultrapasse. É isso aí. Obrigado, Annelise. Valeu.